Tento entrar neste castelo isolado há mais de 7 anos e finalmente conseguimos. Encontramos a propriedade completamente aberta por todos os lados e ficamos absolutamente chocados com o que encontramos lá dentro. Há décadas, este lugar apodrece, com móveis e peças antigas intactos, como se o tempo tivesse parado. Após vasculharmos muitos documentos, montamos a linha do tempo deste lugar. A história, na verdade, começa há quase 1000 anos, tendo início nos terrenos de uma antiga abadia. No fim do século XIX, um magnata das bebidas transformou a propriedade em seu castelo de fantasia. Encomendou escadarias em espiral secretas, torres imponentes e lareiras teatrais, criando um palco para atuar como lorde. No entanto, a fantasia não durou. Após a morte do magnata, o castelo teve vários donos que não conseguiam lidar com tanta extravagância. No século XX, alas inteiras foram fechadas, e uma tentativa de revitalização nos anos 2000 fracassou pelos altos custos estruturais. Este é um castelo com alma, um lugar que esperei 7 anos para explorar, e estou ansioso para compartilhar essa história com todos vocês. Bom dia a todos e bem-vindos ao Bros of Decay. E hoje estou explorando sozinho e estamos no norte da França. Atrás de mim, o que vocês estão vendo é um castelo neogótico do século XVIII que pertencia a um magnata francês do ramo de bebidas alcoólicas. Chamavam-no de novo Lorde da cidade. Quando ele chegou aqui no século XVII, construiu este lugar para ostentar sua imensa riqueza. Vamos explorar este aqui, está incrível com a neblina da manhã. Acho que já são quase 8 da manhã. E é exatamente assim que eu imagino que um desses castelos seria. Vamos dar uma voltinha por aqui, voltando no tempo até o ano 1000, nas fundações aqui embaixo do castelo. Isso costumava ser uma abadia, mas por muito tempo não foi nada. E celeiros de fazenda. Até que o magnata do licor veio e transformou isso na obra-prima que vemos hoje. Eu absolutamente adoro essas torres salientes que vemos aqui na frente do lugar. Elas são uma verdadeira obra-prima. Quando o povo da cidade viu esse castelo sendo construído pela primeira vez, eles o chamaram de falso lorde ou lorde de mentira. E eles não queriam ter nada a ver com isso. Eles achavam que era extravagante demais, exagerado demais. E eu entendo porque a cidade em que estamos hoje é um lugar extremamente pequeno. Honestamente, olhando para isso, é um dos castelos abandonados e estilos arquitetônicos mais interessantes que eu vi em muito tempo. Especialmente essas torres salientes que eu acabei de apontar, elas são simplesmente fascinantes pela forma como se destacam. Quase todo o edifício, e isso aqui deve ter sido o hall de entrada do lugar. E é isso que vamos ver em um momento, e espero que a gente também possa descobrir muita história dentro desta propriedade e vamos ver se conseguimos entrar nela. Ela não é usada há muito tempo. Não sei há quanto tempo está abandonada. Esse é meu amigo Lien que explorava comigo. Também tem uma pequena estufa aqui na frente. Vamos entrar? Sim. Vamos lá! Ok, vamos entrar na propriedade e explorá-la. Eu tinha esse lugar marcado no meu mapa por cerca de 4 a 5 anos e já estive aqui várias vezes, verificando se estava aberto, mas nunca esteve aberto. E essa é a primeira vez em todos esses anos que estou entrando nessa propriedade. Beleza, vamos dar uma olhada no cômodo em que entramos. Não. É uma sala de jantar, como você pode ver, já tem belos sofás de couro aqui. Mas o que eu realmente espero, claro, é descobrir mais sobre aquele magnata do licor que morava aqui. Belas estátuas budistas já estão aqui. Isso parece um esboço desenhado na parede, e estes aqui deveriam ser armários cheios de livros.
Mas como você pode ver, muita da documentação já foi removida desta propriedade, infelizmente. Vamos fechar isso de novo. Uma estátua de cachorro. E então, uma das minhas igrejas favoritas no mundo, Notre Dame. Acho que para muita gente também, Revolução Francesa. Acho esse lugar bastante especial porque tem muita marcenaria, algo bem incomum. Você pode ver o teto com seus desenhos ali, e a marcenaria e a lareira, tudo elegante com madeira trabalhada e azulejos. É um estilo arquitetônico francês. Que acabou sendo inventado. Acho que quando digo inventado, não necessariamente inventado, mas estilos tirados de vários lugares diferentes. Porque muita gente já chamou esse castelo de castelo falso ou castelo de mentira. E basicamente é isso que as pessoas da cidade também diziam sobre o vizinho ou sobre o dono desse lugar, que ele era um lorde falso. Na França, muitos lugares são chamados de castelos, mas na verdade não são. Eles não são fortificados nem defensivos. Eles não têm muros ou fossos, mas são feitos apenas para parecerem castelos. São apenas vilas ou mansões extravagantes. Basicamente, é isso que este edifício é. Mas na França, eles têm o nome château, que se traduz como castelo em inglês, e é por isso que sempre chamamos assim. Vou chamar de castelos, mas são só casas de pessoas ricas. Dito isso, vamos seguir em frente. Temos uma pintura de verdade pendurada aqui, possivelmente de um dos antepassados ou de alguém que morou aqui, e mais algumas pinturas maravilhosas ali embaixo. Uau! Uma estátua. Eu sei o que defendo, uma estátua, claro, agora com muitos cavalos em cima. Lustre bonito, lustre de cristal. Uau, eu adoro essa pintura religiosa que é uma peça linda. E vamos dar uma olhada na porcelana dentro deste armário. Isso é porcelana de verdade, da Baviera, Alemanha, linda, porcelana banhada a ouro. O dono deste lugar era rico, mas não morou aqui para sempre. Claro, no século XIX, o magnata do licor já havia falecido, e isso abriu espaço para novas ocupações. E depois disso, o lugar realmente não teve mais um proprietário distinto, passou a ter uma posse fragmentada e muitos períodos de abandono entre eles. Também serviu como hospital de campanha na Segunda Guerra Mundial. Porque estamos bem ao norte da França, e isso significa que estamos bem perto do dia D e de todas as batalhas que aconteceram aqui. Belos bustos e também uma grande pintura ali atrás. Muito bonito, também adoro essa cadeira, é especial. Certo. Vamos não perder muito mais tempo neste cômodo porque há ruínas muito mais incríveis. Um dos detalhes mais fascinantes que percebemos enquanto explorávamos é que este castelo é essencialmente uma grande mentira arquitetônica. Embora o terreno onde ele está tenha uma história de quase 1000 anos, o edifício que você vê hoje é na verdade um cenário do século XIX. O magnata do licor que construiu isso não queria apenas uma casa, ele queria fabricar um legado. Ele contratou um arquiteto dramático para demolir a humilde fazenda e substituí-la por uma fantasia. Encontramos uma enorme lareira de pedra retratando Guilherme, o Conquistador, criada apenas para dar à família aparência antiga e nobre, apesar de não haver ligação com ele. Cada torre, cada pedaço de madeira gótica e a enorme torre na frente foram construídos para impressionar os convidados e criar a ilusão de poder. É irônico estar aqui e ver isso. O homem que buscou se eternizar com pedra e argamassa deixou um prédio que agora desmorona lentamente. Eu também adoro o teto deste aqui, e é de um estilo completamente diferente, algo que eu nunca tinha visto na França antes. Colocar papel de parede no teto. Tipo, ele não ligava para a opinião dos outros sobre o castelo e seguiu sua própria ideia. Uau, essa lareira é enorme e tão extravagante.
com entalhes por toda ela de cima a baixo. Uma linda tapeçaria aqui no meio, retratando um belo jardim, uma mulher pescando e um homem sentado ali no meio. Ela foi acesa recentemente. Tem até uma placa de fundo ali com o brasão do castelo, eu acho. Belo brasão. Mais uma vez vemos o trabalho em azulejo reaparecendo. Uau! Peça adorável. Estátua em pé aqui. Ah, isso é um relógio. Caramba, todo o mecanismo ali dentro ainda está intacto. Eu acho o rosto dela engraçado, ela está sem um dente. E ele até colocou um colarzinho nela aqui. Essa aqui tem um nome, está escrito André Dupart. Talvez seja um nome importante para lembrarmos enquanto seguimos por aqui. Ah, claro, não podemos esquecer da televisão. Ah, e eu adoro essas bonecas de porcelana. Elas valem uma fortuna. Sim, dá pra ver que já tem um pouco de deterioração acontecendo nesse lugar. Algumas reformas foram feitas na propriedade ao longo dos anos, mas infelizmente não foram muitas, e isso resulta na deterioração que vemos hoje. Mesa, as cadeiras ao redor dela, lindas cadeiras estofadas. Essa mesa também é simplesmente incrível. Ela é incrustada com mosaicos, belas entalhes e pinturas ali. Uau! É realmente impressionante. Com o armário, uma pintura enorme aqui na parede, além da floresta atrás deste lugar. E aqui diz outro nome, Eu Sabert. Uau! Ele definitivamente tinha um gosto por móveis e sabia como criar um lugar que parecia quase mítico. Ok, um quarto muito bonito, e isso nos leva ao corredor do lugar, que também é bastante espetacular, eu diria, lindamente projetado, especialmente no final. Lá você vai ver a escada, mas aqui no começo havia algumas plantas e pinturas na parede. Eu pensei, isso pode ter sido da abadia que costumava ficar aqui no século XII. Uau! Há 900 anos. Definitivamente não é este castelo, pois tem um motor e é mais fortificado, como um castelo de verdade. E aqui vemos alguns desenhos de batalhas e guerras. Eu simplesmente adoro isso. Veja o nome aqui, Jean Bourmoud. Antes de continuarmos com este corredor, vamos primeiro, antes de irmos e levar você para o andar de cima. Primeiro vamos mostrar a última parte para você, porque há mais alguns cômodos no andar de baixo desta propriedade que precisamos mostrar para você. Eu realmente acredito nisso. Aqui deste lado é onde começa a estufa, esta é a entrada da estufa e você pode ver que ela já foi estruturada também. Aqui, esta propriedade está lentamente se deteriorando. Mas eu preciso dar alguns passos para trás e deixar você apreciar a beleza que estamos vendo aqui, no teto deste lugar. Também está bem escuro aqui dentro. Espero que isso apareça na câmera. O nível insano de detalhes e entalhes nessas obras de arte é além do imaginável. Uma coisa que eu absolutamente adoro é esse busto que foi esculpido aqui. Sim, é só feito de madeira. É insano e nas laterais, essas sereias penduradas ali, absolutamente insano. Então, Henri Jacqueline, ela foi a arquiteta deste lugar. E eu acabei de fazer uma pequena checagem histórica de novo, e na verdade isso aqui não foi imediatamente um castelo. Então isso costumava ser uma mansão, e todas as torres e saliências foram adicionadas entre 1895 e 1900. Esse teto realmente me lembra muito o artesanato italiano, mas também o artesanato português.
E se você quiser ver esses vídeos de lugares italianos e portugueses, com certeza clique no link aqui em cima. Temos playlists para ambos. Viajamos pelo mundo para explorar esses lugares e mostrar a você sua bela arquitetura e história. Vamos dar uma olhada mais profunda na lareira aqui também. Você pode ver alguns azulejos azuis nessa aqui, e o estilo do azulejo parece um pouco medieval. Ela tem aquele visual bem detalhado e medieval nas figuras que foram desenhadas. Dentro da lareira também há uma placa de fundo que tem uma coroa nela. E uma coroa normalmente é reservada apenas para pessoas que têm status nobre ou são afiliadas à Casa Real da França. E eu não acho que esse rei do licor ou as pessoas que vieram depois dele tinham qualquer tipo de afiliação com a coroa francesa. Uma porta linda bem aqui. Isso é um trabalho de escultura incrível. Vamos até lá. Ó, uau, tem um mundo totalmente novo aqui atrás, com artefatos e tudo mais. Até um rolo do papel de parede ainda está aqui. Este é o papel de parede que vemos aqui. Está bem colado e resistente. Papel de parede bonito e uma placa acima da porta. E olha também as entalhes nessa escada aqui. Eu não sei o que aconteceu com esse lugar. Olha só, parece que está tudo empilhado, pronto para reforma. Quero dizer, aqui tem até uma escada, uma escadinha em pé, e tem equipamento espalhado por todo lado. Esses aqui estão novos na caixa e nunca foram usados. Então eles realmente tentaram muito reformar esse lugar e várias tentativas foram feitas, como você pode ver, mas ninguém conseguiu de fato fazer isso. Esta é a cozinha do lugar, como algumas pinturas lá também. Todos os cômodos ainda são bonitos. Se estiverem alguns teares, ignore o lixo e entulho ao redor. Aqui tem uma cozinha americana maravilhosa. Eletrodomésticos bem simples aqui embaixo, um exaustor adorável aqui em cima. Bem, isso é quase indistinguível, o que tem naquela pintura ali. Os pratos aqui em cima ainda estão empilhados direitinho. Que tipo de cômodos nós temos aqui atrás? Nada demais. E também muita deterioração neste cômodo. Tenho a sensação de que o lado de fora da propriedade parece muito maior do que o que estamos vendo aqui por dentro. Os cômodos são extravagantes e lindamente feitos, mas a metragem quadrada no final parece ser bem menor. Tipo, isso aqui não parece a cozinha de um castelo, parece mais a cozinha de uma mansão, e isso provavelmente porque ela foi adaptada naquela época. Estou pronto para começar a subir e ver, talvez tenha um porão. Vamos conferir isso primeiro, e depois vamos subir para ver os quartos desse lugar. Acabei de notar aqui na parede que tem iniciais entalhadas aqui e diz algo como LCE. E parece um DCLE, algo assim. Eu estava me perguntando, porém, se havia algum porão embaixo desta propriedade, mas parece que essas portas, levam a banheiros muito nojentos. Ganchos de casaco adoráveis feitos de ferro fundido neste lugar. Escada linda, linda. Olha só que beleza, os chifres lá em cima, o lustre pendurado aqui embaixo, o trabalho em ferro retorcido subindo. A escala dessa escada é impressionante. Vitrais, tem uns fios de malha aqui do antigo alarme. Vamos tentar evitar isso, vamos subir por esse lado. Caramba, isso está lindo. Arandelas de parede aqui. Antigamente elas eram iluminadas com velas, não foram eletrificadas, provavelmente no ano da Reforma, 1895. Também vitral ali.
O prédio está caindo em ruínas. Em todo lugar tem um grande foco de mofo aqui. O teto inteiro está desabando. Vamos ver o que conseguimos encontrar. Nossa, ainda não tinha visto o que era isso, mas na verdade é a saliência da torre que vimos antes. Fora do local, aquela que realmente sai do prédio. Aqui você pode ver por dentro. Eu já me perguntava como seria dentro da propriedade. E aqui chegamos a um cômodo no final do corredor. Esse é supostamente um dos salões de jantar do local, e esse parece ser o salão de jantar mais formal dessa propriedade. Sala muito bonita. Vamos dar uma volta para ver com o que lidamos aqui. Artefatos em cima daqui. Estou tão chateado com isso. Até agora, ainda não encontramos nenhum nome ou documento que indique algo dos antigos proprietários. Parece que tudo foi retirado e removido desta propriedade. Isso aqui é tudo só talher. Sim, tudo parece ter sido removido. Este também é um objeto fascinante. Então você coloca brasas quentes ou alguma outra coisa queimando aí dentro. Você podia colocar isso na ponta ou sob o lençol para esquentar a cama antes de alguém deitar. Mais uma pintura maravilhosa. Um pescador brindando com algumas senhoras no cais. E esta também é uma mesa muito grande. Eu não sei quantas pessoas moravam aqui, mas sim, parece que grandes reuniões aconteciam aqui antigamente. O teto está desabando. Rachaduras estão se formando. Lindo mármore, lareira branca aqui atrás. Arandelas. Também adoro aquele fole, tem um trabalho em ferro fundido ali. Bem bonito mesmo. Tem alguma coisa atrás aqui? Ah, quer dizer, isso é só uma área de armazenamento, é bem difícil de acessar, então vamos deixar para lá dessa vez. Vamos descer mais um pouco aqui no corredor agora e vou te mostrar aqueles outros quartos. Ah, isso aqui realmente parece um quarto real. Ah, eu adoro essas camas estofadas típicas que vemos aqui. Estofamento incrível ao redor. Quero uma cabeceira aqui. Ainda é feito? Achei tão lamentável que não conseguimos encontrar nada sobre os antigos ocupantes deste lugar. Ah, sim. Diz aqui, ali provavelmente iniciais de pessoas. E essas esculturas e trabalhos em madeira que vemos aqui também parecem algo que foi acrescentado no final do século XIX. Isso não é nada antigo. Que tipo de livros temos aqui? Acabei de perceber que estou filmando este lugar sem luz. Que tipo de livros temos aqui? Seleção de livros visível. Uau! Todos os pequenos enfeites. Agora temos um grande medalhão aqui em cima, parece um medalhão do Prêmio Nobel. O armário inteiro cheio de livros, pratos e tudo mais. Uau! Aqui há flores à esquerda e alguns vasos. Sim, são bem falsas, não são reais. Uau! Essa é uma concha grande que foi transformada em um abajur, uma luminária de cabeceira da casa. Uau! Lareira de mármore, novamente um vaso de flores ali em cima, em talhes maravilhosos. Sim, isso é lindo. E então um espelho enorme, enorme aqui na parede. Você pode se olhar de manhã. Dá uma olhada nesse lindo merch dos Irmãos da Decadência antes de sair de casa. Meu cabelo ainda está bem bonito. Eu diria que esqueci de passar gel no cabelo de manhã. E aqui uma mesa, um bule de chá, é só relaxar e tomar um chá. Quarto adorável, muito adorável. Fico me perguntando quem dormiu aqui, o que temos aqui ao lado.
Esse é o leão. Acho que isso costumava ser o boudoir do lugar. Ok. E alguns apliques de parede fofos. Ok. Então, deste cômodo podemos sair de novo e depois virar à direita. Isso é de novo. Uau, olha isso. Este é o quarto da torre e tem o banheiro aqui embaixo, dentro daquela torre que vimos do lado de fora do lugar. Muito fascinante. Uma foto de um castelo fortificado. Isso é um castelo de verdade, pessoal. Era disso que estávamos falando. E aqui temos outro cômodo encantador, um pouco menor. Ainda ficou ruim de novo. Havia uma pintura em azulejo na parede, uma lareira encantadora, lareira de mármore. Tem tantas pinturas nesse lugar, é uma loucura. Eu acho. Esta casa já está abandonada há cerca de 30 a 40 anos, olhando para o estado dela, pelo fato de não haver mais nenhum artefato das pessoas que eu deixei aqui. Mais pinturas aqui embaixo. Pequeno lavatório com um bidê e uma pia. Sim. É incrível. Ok, vamos dar uma olhada nesse último cômodo aqui, neste andar de baixo. Aqui temos outra pintura adorável, parece um pouco mais moderna, com traços de linhas. Sim, eles colocaram uma almofada de ar entre a parede e o papel. Este é o quarto das crianças, que bonito. O papel de parede descascando. Com certeza algumas crianças moravam neste lugar. A cadeira de oração aqui embaixo. Essa cadeira de oração é muito bonita, com estofado lindo. Uau! Duas senhoras na cadeira. Adoro a configuração aqui. Sim. Um quartinho adorável. Vamos ver o que há atrás dessas portas. Tem um espelho aqui atrás? Sim, maravilhoso. E atrás desta aqui? Sim. Pequeno espaço de lavagem com pia e bidê. E um armário cheio de cobertores e travesseiros. Eu adoro essas portas, especialmente o estilo que combina com as paredes. A porta literalmente se mistura com o ambiente e agora todo mundo. É hora de ir para a última parte deste castelo, para o sótão do lugar. E não, estou esquecendo um cômodo aqui à esquerda. Ainda não vi esse aqui, é esse aqui do lado. Acabei de dizer, esse era o... quase caí aqui. Esse era o boudoir, mas esse é outro quarto que eu deixei passar completamente. Olha só, basicamente parece um quarto de hotel. É tão estéril, não tem personalidade nem nada como sapatos, roupas ou qualquer coisa assim nesse quarto. E isso me faz voltar à história, na verdade, porque eu li na internet que essa propriedade foi usada como hotel e bed and breakfast por bastante tempo, depois dos anos 1980. Não, até antes disso. E isso faz com que esse quarto basicamente pareça um quarto de hotel. Até mesmo o plástico aqui em cima do criado mudo é bem típico de quarto de hotel. Quero dizer, eu vejo esse lugar funcionando como um belo hotel aqui na região, que poderia ser o futuro desse local. Também vejo algumas lanças aqui em cima. Elas são bem bonitas. E esta aqui também tem uma lareira com um espelho em cima. E muitos artefatos. Este cômodo, um pouco de moldura também. Ok, podemos voltar aqui para o corredor. Porque esta é a escada que vimos antes. Saindo daquele cômodo completamente de madeira com todas as esculturas. E ela sobe para os andares superiores da casa. Ei,
o que temos aqui? Este é o primeiro jornal que vejo, datado de 30 de outubro de 2000. Ok, isso foi há 25 anos, mas provavelmente já está abandonada há mais tempo do que isso. Aqui poderiam ser os aposentos dos empregados. Espaços bem estreitos aqui. Vamos primeiro dar uma voltinha aqui para a esquerda, vamos ver esses cômodos. Tem uma pilha de colchões aqui, uma pilha de colchões. Esses são definitivamente os quartos dos trabalhadores, cheio de vidro aqui no chão para os trabalhadores e o pessoal dessa propriedade. Corredor muito longo levando por todo o sótão. Parece que a eletricidade ainda está funcionando aqui em cima. Sim, você pode olhar aqui para baixo e ver a escada do andar inferior daqui de cima. O quê? Sim, algumas reformas pesadas são necessárias nesta propriedade, com certeza. E a maioria desses quartos aqui em cima está completamente vazia. Estes são um pouco mais sofisticados, mas parecem mais camarins e talvez tenha algo atrás daqui. Não, não tem. Ok, é uma propriedade muito fascinante que eu queria explorar há muito, muito tempo, por cerca de 4 anos, 4 ou 5 anos até, e finalmente consegui. Conheci o interior do castelo assim como vocês. Então, se você gostou disso, por favor, curta o vídeo, inscreva-se no canal e deixe um comentário legal. É um pouco lamentável que não tenhamos encontrado nenhuma informação sobre o proprietário, como dentro da propriedade, mas eu realmente acho que tivemos uma exploração fascinante. Vejo você na próxima semana em mais um episódio.